quando a gente fala, né, dessa questão dos palestinos, a situação de violações de direitos humanos que se passa no território e, consequentemente, essa diáspora, né, palestina, né, no mundo, né, inclusive aqui no Brasil, né, uma diáspora que é fortíssima. E vale chamar a atenção também que nos últimos dias nós tivemos mobilizações políticas aqui em São Paulo, né, em outras cidades, né, em outros países, referente ao que acontece na Palestina, né? Então foram mobilizações, né, que prestaram a solidariedade, né, ao povo palestino e são mobilizações de suma importância. Mas eu gostaria de destacar aqui também, né, quando a gente está nesse ponto de outras guerras, ao mesmo tempo que é importante, é de suma importância que a sociedade como um todo compreenda as nuances da guerra, né? E, enfim, o que acontece na Palestina, Israel, mas é importante também pensar em outros conflitos que também são negligenciados e nos questionarmos também por que outros conflitos não têm a mesma dimensão e a mesma comoção pública, né, internacional, inclusive, do que o que acontece em outros territórios, né? Por exemplo, hoje nós temos um conflito gravíssimo na região do Sudão, né, no continente africano. Nós temos hoje na Nigéria a região de Biafra, né? Biafra é uma república que se separou na década de 60, porém há um movimento fortíssimo, né, que se mobiliza frente às violações que acontecem no território de origem. Nós temos hoje a região do Mali, do Níger, o povo do grupo étnico Tuareg, que reivindica a situação do território de Azawad, no deserto do Saara, e que estão sofrendo uma conjunção de violações de direitos humanos. Temos hoje na Etiópia a região do Tigre também, enfim, outras violações. Então, há uma conjunção de violações de direitos humanos em outros territórios. Até trago um dado importante, né? Algumas universidades, né? Eu cito aqui a Universidade de Uppsala, que fala que hoje existem mais de 80 conflitos no mundo. Então é de suma importância a gente tratar o que acontece na Palestina, como as mobilizações estão sendo feitas no Brasil, né, e outros países, mas também é importante nos questionarmos, né, por que outros conflitos não têm a mesma dimensão, né, desse engajamento político e dessa comoção pública, nacional e internacional. E essas diásporas, né, que eu citei, né, anteriormente, estão no Brasil, né? Hoje, por exemplo, é um conflito gravíssimo, o que acontece no Congo, a relação Congo-Ruanda, o norte da República Democrática do Congo, né, há milícias, né, de Ruanda que estão ali no Congo, e isso impacta fortemente também a questão dos fluxos maciços de refugiados, como algumas organizações internacionais têm apontado, e, sobretudo, a diáspora congolesa presente no território brasileiro. A diáspora aqui já fez um conjunto de mobilizações, inclusive aqui na Avenida Paulista, chamando a atenção da sociedade brasileira e, obviamente, da classe política brasileira sobre o que acontece no território de origem. Portanto, nós estamos falando de um ativismo transnacional. E esse ativismo ele é de suma importância para nós nos solidarizarmos e entendermos as complexidades do que acontece nos países ou territórios de origem. Mariel, o que explica esse questionamento que o Alex trouxe para a gente? A gente está falando mais de um confronto nesse momento, porque ele é novo, começou agora, porque ele tem a ver com questões econômicas, como a gente já colocou aqui na mesa, tem a ver com petróleo na jogada, porque as potências estão mais ligadas nesse. O que a gente pode tirar de análise disso? Eu acho que... Desculpa, só aqui ajeitando. Eu acho que eu vou fazer coro ao que eu disse mais cedo na minha última fala, que é, de fato, a gente vê um cenário de reversão de tudo que foi construído mutuamente após a Segunda Guerra Mundial, que é justamente esse consenso de países em prol de uma cooperação mútua, uma governança global baseada no multilateralismo cooperativo, com a instituição da ONU como pilar principal disso, junto com o sistema Bretton Woods, que veio aí trazendo mais uma internacionalização dessas nações, né? Então, a gente vê uma decadência desse cenário que, como o próprio professor mencionou aqui, demonstrou-se muito ineficiente na resolução do que ele foi construído para ser. Resolver conflitos, garantir a estabilidade econômica do mundo, garantir a estabilidade, política, e não está acontecendo. A gente vê a ONU em descrédito. Quem aqui não acompanhou, inclusive, as próprias missões de paz, que não foram nem tão de paz aqui, relembro aqui a questão da guerra da Bósnia, que os capacetes azuis faziam violências sexuais contra as refugiadas da Bósnia lá. Então, a própria instituição que era ali mantida para proteger a sociedade civil não conseguiu fazer. Então, é um descrédito. Então, a gente entra numa nova ordem mundial, uma ordem do cada um por si, uma ordem onde o realismo
vai imperar, que o Hobbes deve estar muito feliz ali no túmulo dele, justamente a dinâmica onde os países vão cada vez mais buscar maximizar os seus interesses, e isso vai fortalecer cada vez mais o hard power, que é o uso do poder duro, que é o uso do poder militar. Então, acho que é consequência disso, dos conflitos que a gente disse aqui, que o Alex mencionou, e, enfim, é um cenário de uma nova atualidade global. E o que a gente pode fazer, infelizmente, é informar, criar consciência para a problemática que tem crescido, para esses conflitos que vão ampliar, ninguém consegue encontrar um senso comum e, infelizmente, reverter todo o que foi construído com as missões da ONU, que, em tese, não serviram para muita coisa. Professor, no caso especificamente de Israel, então eles estão mantendo agora duas frentes, né? Tem a frente ali na faixa de Gaza, tem a frente com o Irã. Israel tem potência para manter isso por muito tempo? Você tem essas que você mencionou, ainda tem risco aí de sofrer ataques do Hezbollah e também, né, de outros grupos ali, principalmente no Iêmen. Mas, de qualquer forma, o que Israel fez foi uma grande e organizada operação militar desde 2023, de outubro de 2023. Se a gente acompanhar, houve uma sequência de decisões, né, em relação principalmente à faixa de Gaza, controlar a faixa de Gaza, desmobilizar o Hamas, desarmar o Hamas, matar suas principais lideranças. Depois também foi a mesma coisa do Hezbollah, que, aliás, é o principal grupo da região que não é estatal, paraestatal, que você tem ali também muito armado. Israel teve muito sucesso militar em relação, né, a essas operações realizadas, e também no Iêmen e outras regiões. Aí, na sequência, realizou operações pontuais dentro do território iraniano, e também, como eu disse, inéditas. Se a gente pegar desde 79 para cá, só a partir de agora as questões foram diretamente envolvidas, os ataques foram diretos. E aí, nessa sequência, se organizou para que, quando realizasse esta operação de agora, dessas últimas semanas de grandes proporções, já tivesse os outros grupos enfraquecidos. Então, sim, respondendo diretamente à tua pergunta, ele ainda está em risco de sofrer ataque de outras frentes, mas num grau muito menor do que tinha há 2 anos e pouco atrás, né? Então, isso também favoreceu a tomada dessa posição, que é a mais difícil em relação ao Irã, num momento onde ele está mais guarnecido pelas operações realizadas anteriormente. E tem um aspecto curioso disso tudo, né? Que a gente às vezes não entende, que está fora aqui do contexto lá. Por que a população israelense critica o governo de lá com tantos sucessos militares? É porque falta um outro. Primeiro, tem questões internas lá que a gente pode até discutir, mas tem outra. Depois, como vai ser o dia de amanhã com essas operações? Né? Muito sucesso militar, muitas conquistas, é um encaminhamento que se pode dar a enfrentamento do problema, mas vem o dia de amanhã. Como é que vai se lidar depois com o Irã? Está se apostando na queda do governo? Está se apostando num novo regime? Como é que vai tratar a questão dos palestinos, muito complexa? Como é que vai continuar tratando as questões que envolvem o Líbano, onde está o Hezbollah? Então, tem um desafio, digamos assim, mais de uma agenda de política internacional no segundo momento. Mas neste de agora, as operações militares têm sido um sucesso, e a do Irã, principalmente, por conta de ter enfraquecido as outras origens de ataques, de hostilidades. Isadora, a gente citou aqui a situação da faixa de Gaza. Tem alguns dados aqui interessantes. Olha, que existem mais de 6 milhões de refugiados palestinos, né, o que faz com que eles sejam um dos maiores grupos de refugiados do mundo. E que, de acordo com as Nações Unidas, depois que Israel começou ali a fazer esse conflito, né, a participar desse conflito com a faixa de Gaza, a movimentação ali chegou a quase 2 milhões de pessoas. Então, a gente tem nesse território, nesses conflitos no Oriente Médio, hoje um problema muito grande. Alex citou outras partes do mundo também sofrem disso, mas os olhos, como a gente está falando, estão voltados para essa população em especial. Mesmo assim, quando as atenções estão mais voltadas para um do que da outro, essas pessoas são assistidas o suficiente?
Essa é uma questão muito complexa, né? Porque a gente está falando de um território, Israel, esse refugiado ele é o refugiado interno, o refugiado palestino, que está ali dentro do território israelense. Então, os que conseguiram nos últimos tempos fugir da faixa de Gaza, né? Porque ela tem um bloqueio ali feito por Israel das estradas. Então, esse acesso, ele literalmente é um refugiado, que ele é um refugiado palestino que vai para dentro de Israel. E ele acaba se tornando uma grande questão, porque Israel está numa luta contra a esse espaço, né, contra a faixa de Gaza, o Hamas, o Hezbollah, e se fortaleceu em cima desse discurso, mas também coloca em xeque como é tratado esse refugiado, porque a gente está falando de civil, a gente está falando de pessoas, de mulheres, de crianças. Então, existe a questão ali pertinente na faixa de Gaza, mas existe o restante do palestino também que está inserido em Israel. E ali a gente tem o espaço da Cisjordânia, que existe uma questão territorial ali dos últimos anos, né? Desde 1948, Israel foi se fortalecendo como Estado, como território, e a Palestina foi perdendo espaço, a Cisjordânia ela foi diminuindo. Então, esse espaço da Cisjordânia também, que era um espaço, digamos que seguro para o povo palestino, também hoje se encontra um pouco travado ali, porque o próprio acesso aos espaços da Cisjordânia estão em controle do governo de Israel. Então, o palestino, o próprio civil palestino, ele está um pouco de mãos atadas e é um refugiado que não tem nenhum tipo de apoio político, nenhum apoio jurídico, né? Até a questão da ajuda humanitária, né? A gente teve a questão dos ativistas que tentaram chegar, não chegaram, Israel bloqueou, foi um conflito ali, né? Sem saber exatamente o que era para ser feito, qual era a intenção ali, mas a questão o palestino, ele está ali literalmente sem apoio. E eu acho que isso entra um pouco em xeque do porquê, talvez, a gente começou a conversa falando do porquê que essa guerra ela acaba tendo um pouco mais de visibilidade do que outras, e eu acho que essa é uma questão muito pertinente, porque a Palestina hoje ela se encontra sem esse suporte, então o que acaba despertando uma compaixão institucionalizada aí de outros países, de movimentos, de pessoas que acompanham a situação, e também essa questão de ela hoje não ter nenhum acesso, Israel está nesse controle. Então, por mais que exista uma justificativa que envolva o Hamas, que envolva o Hezbollah, e é uma luta assim necessária, a gente não quer um governo autoritário, a gente não quer um governo iraniano tomando conta do Oriente Médio como um todo, mas também bate de frente um pouco sobre as políticas, que acho que não é somente especificamente sobre Israel, mas sim sobre o primeiro-ministro em si. Acho que o primeiro-ministro ele tem algumas políticas um pouquinho mais extremistas. Então, a Palestina fica ali sem apoio, o que coloca a visibilidade do mundo todo um pouco para esse olhar desse conflito.